Boa tarde, senhores jornalistas. Permitam-me que, em nome do Partido Social Democrata, possa deixar esta declaração relativamente a dados muito relevantes que hoje o Instituto Nacional de Estatística deu a conhecer a Portugal. Hoje o INE, através da publicação dos dados relativos ao segundo trimestre de 2015, informou o país da redução da taxa de desemprego trimestral para 11,9%, ou seja, Portugal, consolidadamente, vê reduzir o desemprego e crescer o emprego. O PSD reafirma o reconhecimento do trabalho feito por todos os portugueses para chegarmos a este ponto de evolução positivo, realçando o papel da economia real na criação de postos de trabalho. Igualmente gostaríamos de realçar e sublinhar o papel da concertação social e dos parceiros sociais que foram capazes de ajudar a reformar o mercado de trabalho e a construir políticas ativas de emprego relevantes para aumentar a empregabilidade dos portugueses e, com isso, tornaram possível a abertura de horizontes a muitos portugueses e ajudaram-os a encontrar um posto de trabalho ao longo destes anos. Sublinho que hoje também ficamos a conhecer, através do Instituto Nacional de Estatística, que se verificou a revisão em alta, isto é, de uma forma positiva, das perspectivas de crescimento das exportações portuguesas no ano de 2015. Ficamos a saber que em 2015 as perspectivas que agora se projetam por parte do Instituto Nacional de Estatística é de um crescimento das exportações em 3,4%. Significa, face à última previsão, um crescimento de quase 1% relativamente à última previsão feita pelo Instituto Nacional de Estatística. Todos sabemos que hoje há mais produção industrial do que havia em 2011. Que hoje há mais exportações do que havia em 2011. Sabemos mesmo que, no caso das exportações, atingimos o valor mais alto desde novembro de 2014, de acordo com as previsões que foram divulgadas. Há mais confiança dos consumidores, é mais elevada desde abril de 2002. Há um maior índice de confiança no clima económico, é o mais elevado desde 2008. Há mais criação de emprego e de empresas e há um maior crescimento económico. Estes dados positivos conjugados só podem significar que haverá e há mais emprego e que haverá e há menos desemprego. Desde meados de 2013 que o país vai conhecendo, em crescendo e de forma segura, estes sinais de uma evolução positiva sob o ponto de vista social e económico da nossa realidade. Assim, manifestamos confiança no futuro, podendo com segurança afirmar hoje que Portugal pode ter mais esperança nesse mesmo futuro. Estou à disposição dos seus jornalistas para responder às questões que queiram colocar. Perguntava-lhe se para uma análise ponderada do fenómeno do desemprego, de facto, não falta contabilizar também os números de imigração e também dos desencorajados, como aliás pede o PS. Sabe que tem havido uma mistificação relativamente às questões da imigração. É verdade que muitos portugueses procuraram na imigração uma solução para as suas vidas, mas o Partido Socialista como que construiu uma narrativa que a imigração nasceu a partir do momento em que este governo tomou posse. Olhando para os dados que foram publicados pelo Observatório da Imigração, são dados oficiais de uma entidade independente, podemos dizer que em 2006 imigraram 80 mil pessoas. Em 2007 imigraram 90 mil pessoas. Em 2008 imigraram 85 mil pessoas. Em 2012 imigraram 95 mil pessoas. Isto é, a imigração é um fenómeno muito anterior à entrada deste governo em funções. É verdade que nos últimos anos teve um ligeiro crescimento. E é verdade que para nós é um desafio muito importante poder criar condições em Portugal para que os portugueses encontrem no seu próprio país condições de realização pessoal. E é por isso
que se torna mais grave a desvalorização que a oposição faz destes dados do crescimento do emprego e da diminuição do desemprego. Porque isto significa a construção de esperança em Portugal para muitos portugueses que procuram aqui no seu país a sua realização pessoal. E, portanto, como vê, pelos números que eu acabei de invocar e que são públicos, há uma mistificação e uma tentativa de desvalorização da realidade positiva que o país tem vivido desde 2011 até hoje, por parte da oposição, que efetivamente não revela ficar satisfeita com aqueles que são os dados positivos que o Instituto Nacional de Estatística, mas outras entidades como a Eurostat, vão permanentemente desde 2013 divulgando sobre diferentes indicadores de atividade económica e social e que todos têm em comum uma circunstância. Quer os indicadores económicos, quer os indicadores sociais, se têm conjugado numa evolução positiva. Ora, isso só pode ter um resultado. É que a realidade que nós temos hoje, efetivamente, é melhor do que aquela que tínhamos em 2011. Em relação, já não há oposição, mas ao próprio Instituto Nacional de Estatística, diz que dos empregos criados, 2/3 são contratos a prazo, mas são precários. Já não é oposição, é o próprio Instituto Nacional de Estatística que diz. Como sabe, nós temos, relativamente a essa matéria, uma posição muito simples. Nós somos favoráveis a que se fomente um emprego estável. Tem havido um trabalho muito sério em sede de concertação social entre parceiros sociais e o Governo, no sentido de construir reformas que tornem possível o reforço do emprego estável. Mas volto a referir, pior do que um contrato de trabalho a prazo é um desemprego. E aquilo que nós estamos a construir hoje em Portugal é, consolidadamente, de forma crescente, felizmente, uma economia mais sólida, que gera mais emprego e seguramente mais emprego que também, objetivamente, será de maior qualidade. Quero dar nota que não é um tema que nós tenhamos o desejo de transformar num debate político-partidário permanente. Mas não podemos deixar de realçar factos que são objetivos, que falam por si e que, acima de tudo, evidenciam esta evolução positiva que o país tem tido. Por muito que custe a alguma oposição reconhecer essa evolução positiva, ela está aí, é comprovada por aquilo que são dados estatísticos independentes e, acima de tudo, comprova que, face ao que nós encontramos em 2011, hoje temos um país melhor para entregar aos portugueses como resultado de um trabalho muito difícil feito por todos. E aqui sublinho todos, os portugueses, as instituições, os parceiros sociais, as empresas, os trabalhadores, mas também permitam-me que vos diga esta maioria que tem trabalhado para tornar isso possível. Muito obrigado, senhores jornalistas. Uma boa tarde.